Em caso de operações policiais, é muito comum o debate e análise se houve ou não hipótese de excludente de crime, principalmente a legítima defesa, que é uma excludente de licitude. Bom, essa operação que ocorreu no Jacarezinho foi considerada uma das operações mais letais já realizadas, ocasionou a morte de 28 pessoas, sendo uma dessas pessoas um policial civil. E a alegação é de que aqueles sujeitos que foram mortos, eles seriam criminosos e por isso essa ação seria legítima. Bem, primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: esse argumento ele de fato tem procedência? O fato de bandidos morrerem em uma operação policial, isso significa que os policiais não praticam crime nessa hipótese? Bem, a gente tem que analisar em cada situação concreta se existe uma excludente de crime. No caso da legítima defesa, vem comigo aqui para a tela para vocês entenderem o que o artigo 25 do Código Penal vai nos dizer. Veja aí. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Essa já era a redação do artigo 25. Com o pacote anticrime, nós passamos a ter o parágrafo único, que vai dizer o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Portanto, veja bem, analisar se em uma operação policial ocorre ou não a prática de crime por parte de policiais vai depender sempre da análise do caso concreto se nós temos uma excludente, por exemplo, de legítima defesa. Essa é a mais comum, já que a gente não pode falar, numa situação dessa, em atipicidade do fato, ou, via de regra, em uma excludente de culpabilidade. Portanto, quando ocorre a morte de alguém durante uma operação policial, para que não haja crime, é porque os policiais estão atuando em legítima defesa. Mas para que eles atuem em legítima defesa, é necessária a presença de uma injusta agressão atual ou iminente. E eles precisam utilizar moderadamente do meio necessário. Uma situação muito clara de legítima defesa é se durante um confronto, durante uma operação policial, uma pessoa ela saca uma arma, ela vai em direção ao policial com uma arma, ela aponta a arma para atirar para o policial e o policial atira para defender a sua própria vida ou então de algum colega de profissão ou de alguém que esteja sendo mantida refém de um terceiro inocente, já que a legítima defesa ela pode ser própria de terceiro. Mas se um policial mata, por exemplo, alguém durante a operação policial que está em fuga e que não está apresentando, portanto, requisitos previstos no artigo 25, então, nesse caso, nós teremos crime. O fato ele é típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Para que um estudante de direito ele possa analisar um caso concreto de uma maneira técnica e verificar se os envolvidos ali vão responder penalmente ou não, é muito importante que ele conheça todos esses requisitos do artigo 25. Para em cada caso concreto, não somente nesse que aconteceu, mas para que em cada caso concreto ele possa olhar a situação e perceber. Nós tivemos aqui requisitos da legítima defesa. Se nós não tivemos requisito, então o fato ele é típico, ele é ilícito, ele é culpável e os responsáveis, ainda que sejam policiais, devem responder penalmente. Agora, se os requisitos eles estão presentes, então nesse caso exclui-se o crime, não haverá uma ilicitude, não haverá, portanto, uma causa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, e o fato, portanto, não será considerado crime, já que crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. E aí, por fim, você pode ter a seguinte dúvida: mas e se o agente policial, em uma determinada situação, acredita que tem um risco para ele porque alguém mexeu rapidamente, de repente, dentro de uma jaqueta, de um casaco, parece que vai puxar uma arma? Nós chamamos isso de legítima defesa putativa. E isso é trabalhado na esfera do erro. Em algumas situações, erro de tipo, em outras, erro de proibição. Nós temos essa previsão, por exemplo, lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal.
dê uma lidinha, dê uma estudada nisso também, porque também é um tema que pode ser envolvido no caso concreto. E nessa situação, o artigo 20, parágrafo 1º, ele permite, quando existe um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, que a pessoa não responda criminalmente. Eu espero que esse vídeo tenha aclarado os requisitos da legítima defesa para que você possa sempre fazer uma análise técnica de situações que envolvam operações policiais. Até o próximo vídeo.